Olá, seja bem-vindo à disciplina de Fisioterapia Musculoesquelética 1. Nós estamos no ensino remoto emergencial da Universidade Federal de Juiz de Fora e, por ocasião da pandemia, nós vamos experimentar uma nova forma de fazer. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre mecanismos de estabilidade articular e as suas implicações no diagnóstico cinesiológico funcional. Eu tenho aqui um ajudante, Zeus. Então vamos lá, gente. No meu entendimento, é muito difícil para o fisioterapeuta conseguir prescrever um tratamento de qualidade sem levar em consideração esses conceitos de mecanismos de estabilidade articular. Ou seja, como eu vou prescrever, como eu vou saber qual é a causa da disfunção do movimento que o meu paciente apresenta se eu não entendo o que está acontecendo com o aparato musculoesquelético dele? Em função disso, eu acho adequado começar a falar de diagnóstico trazendo esses conteúdos que vocês já tiveram, porém não foram totalmente aplicados num contexto prático. E é isso que nós vamos começar a fazer hoje. Então vamos lá. Eu gostaria de começar perguntando para você se tarefas simples e complexas elicitam, demandam, necessitam dos mesmos mecanismos de estabilidade articular. O que vocês acham? Aqui a gente tem, no primeiro vídeo, atletas desenvolvendo exercícios na trave de equilíbrio. Super fácil de fazer. Hoje de manhã, assim que eu saí da cama, eu já dei 2 mortais carpados de costas, né? E aqui no vídeo 2, a gente tem essa gracinha que está aprendendo a andar, utilizando muito espertamente uma cesta para apoiar enquanto ele desenvolve habilidades. Então, o que vocês acham? Em qual situação a gente usa mais mecanismos de estabilidade articular? Qual situação é tida por quem está executando um movimento como mais fácil ou mais difícil? A gente tem uma tendência de se usar como referência, e isso nem sempre é adequado, tanto para o bem quanto para o mal. Às vezes eu posso considerar uma atividade muito simples, levando em consideração a minha capacidade de execução, ou eu posso considerar a atividade extremamente complexa, se eu não tiver habilidades desenvolvidas para a execução daquela tarefa. Então, gente, na verdade, antes a gente tem que definir o que de fato são tarefas simples e tarefas complexas. Aqui no primeiro vídeo a gente tem o Jake. O Jake com 3 anos de idade, andando em skate muito facilmente, né, para ele. Parece uma tarefa complexa? E para vocês, como seria andar de skate? É simples? Então, gente, a gente vai entender que tarefa simples e complexa não é uma determinação implícita na tarefa. É uma conjunção entre a minha capacidade de execução, a tarefa em si e a quantidade de treino que eu tenho na execução dessa tarefa. Então, quanto mais treinado eu for, quanto mais apropriado o meu aparato musculoesquelético para a realização daquela atividade específica, mais simples aquela tarefa vai ser para mim e menos mecanismos de estabilidade articular eu vou precisar utilizar para a realização dessa tarefa. Ao passo que, se eu tiver alterações no meu aparato musculoesquelético, até tarefas simples, que eu considerava simples anteriormente, que eu executava com facilidade anteriormente, podem se tornar no futuro tarefas complexas. Então esse conceito de tarefas simples e complexas, ela não é tarefa específica. É uma conjuntura, é uma situação que envolve o aparato musculoesquelético do indivíduo, a tarefa em si e a quantidade de treino na execução dessa tarefa. Isso determina a nossa facilidade ou dificuldade e, portanto, determina
a quantidade de mecanismos de estabilidade articular que eu vou precisar elicitar para a realização dessa tarefa. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, quanto mais treinada eu estiver, menos mecanismos de estabilidade eu vou precisar utilizar. Então, quanto menos treinada, quanto menos eu conheço, ou menos habilidades intrínsecas no meu corpo eu tenho para a realização de uma determinada tarefa, mais mecanismos de estabilidade eu vou precisar utilizar. É o contrário. A intenção com essa aula é de quebrar alguns paradigmas, de utilizar conceitos de forma diferenciada, aplicando na prática. Então é normal que isso cause um pouco de ansiedade, de estresse. Será que eu vou conseguir? Será que isso é difícil demais? E a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que se um indivíduo no planeta conseguiu, então com certeza você também consegue, tá? Tendo isso em mente, não tenham medo dos confrontos, porque é desses confrontos, é desse caos que nascem as estrelas. Então o nosso propósito aqui é facilitar o desenvolvimento de habilidades e competências em você, para que você consiga prescrever de forma inteligente tratamentos resolutivos específicos para as necessidades do paciente e não uma série de intervenções aleatórias totalmente desconexas com a necessidade do paciente e com o contexto em si. Então nós vamos começar com o conceito de estabilidade. O primeiro conceito de estabilidade foi proposto por Winter em 1990 e nesse conceito ele colocava que a estabilidade é uma habilidade de um corpo ou de um sistema de retornar à sua condição de equilíbrio após uma perturbação ter sido imposta sobre ele. Nesse conceito, ele considera que nós estamos o tempo todo numa estabilidade estática. E isso não é verdade. Então eu quero trazer para vocês uma modificação desse conceito que faz toda a diferença na aplicação dentro da fisioterapia. Nessa modificação de conceito, é importante que vocês entendam que ele não é um processo de resposta à instabilidade ou à perturbação, tá? Então, não é um processo que puxa a articulação que saiu do lugar de volta. Esse conceito equivocado permeou muitas intervenções em fisioterapia que até hoje tem erros conceituais e de aplicação e por isso mesmo os resultados não são tão interessantes. Eu gostaria que vocês entendessem estabilidade como uma resistência às perturbações externas. Então, o tempo todo eu estou sob o efeito de perturbações externas. Eu estou no meio, tá? A tarefa que eu estou realizando determina a magnitude dessas perturbações do meio. Então, sentada aqui falando com vocês, eu sofro uma quantidade de perturbação bem pequena. Se eu estivesse em pé, a perturbação externa seria um pouco maior e eu teria mais necessidade de estabilização interna para lidar com a perturbação externa. Se eu estivesse correndo, também eu teria um impacto maior de perturbações externas e, consequentemente, eu teria que me ajustar internamente com muito mais frequência e com um grau de dificuldade um pouco maior. Então, na verdade, eu estou o tempo todo, a depender da tarefa, realizando ajustes internos para lidar com essas perturbações externas. E isso ocorre o tempo inteiro em todas as situações na vida. O nível dessas perturbações é que é diferente. Então, quanto mais complexa a tarefa, quanto mais instabilidade ela gera para o meu aparato músculo-esquelético, mais eu tenho que fazer ajustes internos. Mas isso acontece mesmo em situações de baixa magnitude de perturbação, como é o caso de eu aqui sentadinha na frente do computador, tá? Então, esse conceito que Winter propôs veio muito de um entendimento equivocado em relação ao papel dos ligamentos, tá? Os ligamentos, eles regulam o contato. Eles não trazem a articulação de volta do lugar quando ela sofre uma perturbação, quando ela sofre uma instabilidade. E esse entendimento equivocado é que gerou aquele conceito equivocado em relação aos mecanismos de estabilidade articular. Então, a estabilidade articular
ela depende da estabilidade do movimento, mas a estabilidade do movimento também depende da estabilidade da articulação e do segmento. Então são coisas interrelacionadas. Inicialmente, nós vamos trabalhar os mecanismos de estabilidade articular que geram estabilidade por forma. Então, a gente tem aqui os mecanismos intrínsecos, eles são próprios do aparato musculoesquelético, dependem das características viscoelásticas dos tecidos e eles geram estabilidade por si só, tá? O primeiro deles é a congruência óssea. Então, a congruência óssea, ela é o primeiro mecanismo de estabilidade articular que a gente deve considerar. No entanto, existem muitos equívocos na literatura em relação a esse mecanismo especificamente. A gente tem vários autores falando insistentemente que o ombro, por exemplo, é uma articulação que sofre muita lesão, principalmente no manguito rotador, por causa da congruência óssea ser pobre. Gente, isso não tem sentido nenhum, tá? A gente tem outras estruturas que também geram estabilidade por forma no ombro, como os ligamentos, as cápsulas e a musculatura, tá? Ninguém sai por aí andando por aí só com osso, só com congruência óssea, pra gente acreditar que isso é uma verdade. Existe uma relação entre a congruência óssea e a amplitude de movimento realizada pela articulação. Então é um jogo de ganha-ganha. Quanto menor a congruência óssea, mais amplitude de articulação eu vou ter. Quanto maior a congruência óssea, menos amplitude eu vou ter. Isso não significa que a articulação perde estabilidade. Muito pelo contrário, ela ganha movimento, tá? A congruência óssea é um problema quando você perde a configuração anatômica normal. Então, quando você tem uma glenomeral com a cabeça do úmero redondinha e a glenoide quase plana, né? Ela tem ali uma borda que é mais determinada por outros mecanismos que a gente vai ver mais adiante. Você está com a congruência óssea perfeita, normal, esperada, então você não perdeu nada. Quando você tem uma doença inflamatória ou degenerativa crônica, ou um trauma, uma fratura intraarticular, que gera uma modificação dessa estrutura anatômica conhecida e dita como normal, aí sim você tem a perda desse mecanismo de estabilidade articular, da congruência óssea esperada, tá? Então, nunca digam que uma articulação é mais estável ou menos estável em função específica e exclusiva da congruência óssea, porque isso não é verdade, isso é uma falácia. Tá? Isso é um equívoco de utilização de conceito. Você pode sim dizer que essa articulação perdeu estabilidade articular ou segmentar por causa da congruência óssea apenas nas doenças onde houve perda da congruência anatômica normal e esperada, tá? Então Deus foi absolutamente perfeito na construção do aparato musculoesquelético, não há erro nenhum, muito pelo contrário. Até o esqueleto sai por aí com mais do que a congruência óssea, né? Então a gente tem que entender que não existe esse conceito de aplicação específica só para congruência óssea determinando estabilidade articular. Combinado assim? O próximo mecanismo de estabilidade que a gente vai falar são os ligamentos e as cápsulas. Então, a gente tem nos ligamentos e nas cápsulas reguladores de contato e, portanto, eles são muito importantes para a determinação da estabilidade articular. Quando eu perco um ligamento, eu vou ter um desarranjo na estabilidade dessa articulação. Agora, isso não é necessariamente uma sentença. Durante muito tempo, muitos artigos, principalmente relacionados ao LCA no joelho, faziam um determinismo de lesão de LCA, consequência, você vai ter um processo degenerativo na articulação. E nós vamos ver ainda hoje que isso não é necessariamente uma verdade, tá? Outro mecanismo de estabilidade intrínseco super importante é a área de secção transversa dos músculos. Então, quanto maior a área de secção transversa, maior a estabilidade articular. Quanto menor a área de secção transversa,
menor a estabilidade articular. É claro que aqui eu fiz uma comparação esdrúxula e que se a área de secção transversa for grande demais, a gente vai ter perdas também de estabilidade, tá? Então não é sempre num crescente, tipo, quanto mais sempre melhor? Não, não necessariamente, tá? Mas uma área de secção transversa maior tende a ser mais estável essa articulação, ok? Então, gente, só de bater o olho, só de olhar para o nosso paciente, a gente vê qual é o paciente que vai ter mais estabilidade ou menos estabilidade, dependendo da quantidade de massa muscular que ele apresenta, tá? Então, a gente tem também outro mecanismo que é super importante, que determina a estabilidade articular também, como um mecanismo intrínseco, que é a pressão negativa. As articulações sinoviais, elas devem ter uma pressão negativa. Então, a gente tem uma sucção, um efeito de sucção, aproximando as extremidades ósseas e uma quantidade de líquido de espessura de um fio de cabelo. A gente fala que é a espessura capilar de líquido dentro da articulação, que tem o objetivo de diminuir o atrito entre as superfícies ósseas. Então a gente tem um acoplamento perfeito dessa articulação com essa pressão negativa e essa quantidade de líquido de espessura capilar que está ali dentro, ela só gera uma redução do atrito na hora da movimentação. Qualquer quantidade de líquido minúscula que esteja adicionada a essa articulação sinovial, ela gera um desarranjo muito grave na estabilidade dessa articulação. E quanto maior a quantidade de líquido, mais grave o desarranjo dessa articulação e mais instável essa articulação e todo o segmento vai ficar. Não só pela pressão negativa, a pressão negativa é um dos aspectos importantes, mas também porque ocorre uma desativação, uma inibição da musculatura por causa dessa presença de líquido. Normalmente ela vem dentro dos sinais flogísticos, então a gente tem como sinais flogísticos dor, calor, rubor e edema. Alguns autores acrescentam a disfunção como sinal flogístico. Eu considero que isso é uma consequência aos sinais flogísticos originais, tá? Mas a gente acaba utilizando a disfunção como um sinal de agregação de informação, tá? Mas ele não é um sinal de inflamação primário. Então, por causa da inibição que ocorre por causa da dor que vem em função da inflamação, então a gente tem na inflamação não só a dor, mas o acúmulo de líquido dentro da articulação, a gente tem também a inibição da musculatura. Então todo o segmento fica muito desarranjado com essa pressão negativa, com esse edema intraarticular. Esse edema intraarticular das articulações sinoviais, ele recebe o nome de sinovite, tá? A sinovite, então, é a inflamação da sinóvia, que é uma membrana que recobre internamente as articulações sinoviais, e ela é responsável pela clearance, pela limpeza. Então, por mecanismo de embebição, ela absorve o líquido dentro da articulação, limpa esse líquido, renova esse líquido e devolve esse líquido para dentro da articulação. Esse mecanismo de embebição, ele ocorre em função da pressão e descompressão. Então eu preciso jogar carga na articulação para que a sinóvia consiga absorver o líquido, limpar o líquido e devolver o líquido. E obviamente a pressão tem que estar negativa para esse sistema ocorrer da melhor maneira. Quando eu tenho uma inflamação dessa membrana, e essa inflamação dessa membrana pode ocorrer por traumatismos ou por doenças inflamatórias, infecciosas e degenerativas crônicas, tá? Então tem vários motivos para ter sinovite. Eu tenho então essa membrana tumefeita e inapta para realizar o seu trabalho de limpeza e absorção do líquido sinovial, e esse líquido começa a acumular dentro da articulação, tá? O acúmulo desse líquido vai ocorrer primeiro nos locais da anatomia capsular que são mais frouxos, mas vamos deixar isso um pouco mais para frente. Só guardem aí que tem um lugarzinho onde ela começa a acumular líquido primeiro, tá?
Então, à medida em que vai acumulando líquido dentro dessa articulação, a pressão, ao invés de ser negativa, vai ficando positiva e cada vez mais positiva. Quanto mais positiva essa articulação, mais incapaz essa articulação vai ser de suportar situações de instabilidade. Então, quanto maior a quantidade de líquido, mais grave o desarranjo dessa articulação, pior vai ser a sua capacidade de manter-se estável apesar das perturbações externas, tá? Então, isso vai acontecer sempre em processos pós-operatórios. Pode ocorrer em situações de trauma. E aí, o que acontece? A gente tem que entender que se uma articulação tem perda da pressão negativa, ela não pode, de forma nenhuma, ser submetida a situações de instabilidade mais complexas. Porque esse mecanismo intrínseco especificamente, ele é muito importante e ele afeta outros mecanismos intrínsecos e outros mecanismos não intrínsecos, tá? Então esses treinos que a gente chama de treinos de propriocepção, eles nunca poderiam ser realizados no início do processo de reabilitação. É muito importante também que vocês entendam que um fisioterapeuta que não sabe avaliar a presença de líquido dentro da articulação, ele tem um problema muito sério na prescrição de exercícios. Porque se eu não sei que a articulação tem ou não tem líquido acumulado dentro dela, eu posso correr o risco de prescrever um exercício que o paciente vai se machucar durante a realização ao invés de se reabilitar com ele. Então é uma situação assim que exige um treino, né, e que exige um conhecimento. Então tem que desenvolver o conhecimento teórico a respeito da sinovite e a habilidade de avaliação dela, porque senão a gente vai estar correndo o risco de prescrever exercícios que vão ser não vão ser benéficos, mas vão gerar um risco muito grande de agudização, de relesão ou de uma outra lesão adicional, porque essa articulação vai estar num nível de desarranjo tão grande que é muito provável que você acabe submetendo esse paciente a um outro tipo de lesão ou um agravamento da lesão original, tá? A situação clínica onde a gente tem um volume de líquido mais grave dentro da articulação é a artrite hemofílica. A artrite hemofílica é uma doença hematológica, então é uma doença do sangue. A pessoa nasce com déficit de fator de coagulação e isso faz com que ocorram sangramentos espontâneos ou evocados aos mínimos esforços. Naturalmente, no dia a dia, a gente tem ruptura de microvasos, mas o nosso sistema de coagulação é perfeito. Então ocorre o tamponamento antes que você perceba qualquer coisa. Às vezes subindo a escada ou se espreguiçando você pode ter uma lesão de um vasinho. O paciente hemofílico não é assim que ocorre. Então, nas coisas do dia a dia dele, na movimentação normal ou em esforços muito pequenos, ocorrem lesões de vasos. Essas lesões podem ocorrer no músculo ou dentro da articulação. E isso gera um sangramento que ele não é tamponado pelo sistema de coagulação do indivíduo que é deficitário. Vai ocorrer um sangramento, então, que só vai parar quando a pressão dentro da articulação for maior do que a pressão dentro do vaso. Então, vai ocorrer um sangramento que vai distender todos os tecidos periarticulares até o limite da capacidade elástica desses tecidos. Só então, quando não houver mais possibilidade de distensão, é que o sangramento vai parar. Então a articulação vai ficar extremamente tumefeita, extremamente quente, extremamente instável, ao ponto dessa articulação subluxar espontaneamente, de tão desarranjada, de tão desacoplada que ela está, devido à gravidade, à magnitude dessa sinovite, que na verdade não é uma sinovite, é uma hemartrose, que é o acúmulo de sangue dentro da articulação. Então, é uma articulação que fica muito quente, porque o sangue gera uma inflamação muito grave dentro da articulação. É o sinal assim, flogístico mais grave que a gente vai ver em artrite, tá? É na artrite hemofílica.
Depois disso, a gente vai ter a artrite infecciosa, que é quando ocorre uma infecção por bactéria normalmente, mas também pode ocorrer por vírus, por fungo, tá? Mas normalmente por bactéria, que vai ocorrer uma coleção purulenta dentro dessa articulação. Então vai ficar cheio de pus dentro da articulação sinovial, a articulação fica extremamente quente, fica vermelha, tumefeita e extremamente sintomática. O paciente não consegue movimentar de forma nenhuma, porque é muita dor e ocorre uma atrofia da musculatura muito rapidamente. Dependendo do agente infeccioso causador da artrite séptica, essa articulação pode colapsar e evoluir para anquilose óssea, que é quando um osso se funde completamente ao outro em uma semana. Então, em uma semana, dependendo do agente infeccioso, a gente pode ter a anquilose óssea, a perda completa dessa articulação na artrite infecciosa. Depois da artrite infecciosa, a articulação que traz sinais a situação artrítica que causa sinais flogísticos mais significativos é a artrite gotosa, que vem de um quadro de gota, que é uma doença microcristalina, uma doença reumática microcristalina transmitida geneticamente. Então a gente tem o acúmulo do monourato de sódio dentro da articulação e a presença desse cristal gera um processo inflamatório com muita sinovite também, com muito calor, com muito rubor, com muito edema, né, intraarticular, a sinovite, como eu falei, e com muita dor no paciente em impotência funcional, tá? Então a gente tem várias doenças que geram inflamação dentro da articulação, pode ser infecciosa, inflamatória, pode ser traumática também, dependendo do grau do trauma e da quantidade de tecidos dentro da articulação que foram traumatizados, você também pode ter um acúmulo muito grande de líquidos pós-trauma. Então a quantidade de líquido, a quantidade de calor, de rubor, né, que você vai ter de impotência funcional é relativa à quantidade de inflamação presente. Então a gente tem doenças que têm um baixo potencial inflamatório. A osteoartrite, que vulgarmente é conhecida como artrose, é uma doença que tem um potencial inflamatório mais baixo. Então normalmente ela não tem rubor, a articulação não fica vermelha. Normalmente a gente não percebe calor e quando percebe é um calor muito pouco significativo. Ela pode gerar sinovite. Essa sinovite é de magnitude variada, então você pode ter pouquinho sinovite ou você pode ter muita sinovite, mas não tanta sinovite quanto a gente vê num quadro de artrite hemofílica, por exemplo, ou num quadro de artrite reumatoide, por exemplo. A artrite reumatoide é uma doença reumática que tem um potencial inflamatório maior do que a osteoartrite. Então, ela pode gerar rubor, com certeza ela gera calor e a sinovite costuma ser de uma magnitude maior. Então, quanto mais grave o processo inflamatório gerado pela doença, mais desarranjo ela gera dentro da articulação. O calor também é um fator de agravamento, porque quando a articulação está quente, quanto mais quente ela está, mais ativa a colagenase dentro dessa articulação e, consequentemente, mais rapidamente essa articulação evolui para um processo degenerativo. Então, a presença de líquido é um fator para acelerar o processo degenerativo dessa articulação e o calor advindo da magnitude do processo inflamatório também é. Então, quanto mais quente fica, quanto mais líquido acumula, mais rapidamente essa articulação evolui de forma negativa para a perda das suas características anatômicas normais e para um desarranjo, às vezes irreversível. Outro mecanismo de estabilidade articular muito importante é o tipo e o tamanho das articulações e a amplitude de movimento realizada por elas. Como eu falei antes, quanto mais amplitude ela tem, há uma tendência dela ser menos estável, né? E o tamanho, ela é muito importante. Os homens costumam ter articulações mais estáveis, porque
em regra, normalmente as articulações deles são maiores. Uma moça pequenininha vai ter articulações que têm uma tendência maior à instabilidade do que uma moça grande. Mas isso também não é uma sentença. Quando a gente fala de mecanismos de estabilidade, a gente tem que ver o conjunto, tá? Então, se eu estou avaliando uma moça pequenininha que sofreu uma lesão de ligamentos, que está com sinovite dentro da articulação, que tem uma baixa área de secção transversa, e a gente vai continuar vendo os outros mecanismos daqui para frente, aí eu já sei que ela vai estar com uma situação de instabilidade maior, tá? Mas eu posso substituir. Eu posso ter uma articulação pequena e ter uma articulação super estável se eu trabalhei adequadamente os outros mecanismos de estabilidade, tá? Mas é importante que vocês entendam que o tamanho é importante também, tá? Então, uma situação como essa, de olhar o tamanho, só o tamanho, sem considerar os outros mecanismos, a gente já imagina qual aparato musculoesquelético é mais estável e qual aparato musculoesquelético é menos estável. Então, esse desfecho é um desfecho esperado para quem estuda mecanismos de estabilidade articular. Se a pessoa estudou mecanismos de estabilidade, ela sabe que quanto maior a articulação, mais estável ela jamais ia brincar dessa forma com um homem super alto e com um aparato musculoesquelético forte como esse. E, então, assim, por mais que ela acelerasse a massa dela, não ia ser suficiente, né? Porque ele tem uma estabilidade intrínseca muito maior do que a dela. Então, assim, é o tipo de derrota de quem não andou estudando muito bem mecanismos intrínsecos de estabilidade articular, tá? Os dois estudaram. Olha como é que ele ficou perplexo, a cara dele perplexo, quer dizer, ele não sabia que ela ia voar longe, né? Eu costumo, quando eu falo desse mecanismo de estabilidade, sempre trazer para o futebol. Eu me lembro muito da época que o Hulk jogava. Ele ainda joga, na seleção pelo menos. Bom, quando o Hulk estava na seleção e ele corria, era muito engraçado. Vocês jogam lá no YouTube, vão procurar o Hulk correndo. Ele corria, os caras iam caindo do lado dele, assim. Porque ele é muito grande, né? Muito alto, muito forte, uma área de secção transversa super boa. E depois a gente vai falar de outros mecanismos que ele também tem. Então, a estabilidade dele é muito grande. Para você gerar uma situação de instabilidade que gere uma perturbação no sistema dele, precisa de muita coisa, né? Então, era muito mais fácil que o outro caísse do que ele, né? Já o Neymar... Tem muita piadinha e meme na internet do Neymar caindo, né? Então, gente, se ele não cair, ele se quebra. Porque ele é pequenininho. Ele tem articulações pequenas, ele tem pouca área de secção transversa, ele é magro, né? Então, se ele não cair, ele quebra. Então, para perturbar o Neymar, pouca coisa precisa, né? Assoviou perto dele, ele já tá ficando instável e já precisa cair, rolar e ter técnica, porque senão quebra mesmo, né? Então, se você tem mecanismos intrínsecos mais favoráveis, vai ser mais difícil de você ser desestabilizado. Se você tem mecanismos intrínsecos menos favoráveis, as perturbações externas de baixa magnitude vão te perturbar mais. Então é importante que vocês entendam esses conceitos na hora que vocês olham para o paciente, porque tem muita coisa ali que já está falando com você antes de você pôr a mão, tá? Agora eu quero continuar essa aula falando de conceitos que vocês já tiveram e a gente vai precisar aplicar esses conceitos na hora da avaliação desse paciente. E o primeiro conceito que eu trago para vocês, novamente, é o de ponto neutro articular. O ponto neutro articular é uma posição da articulação em que qualquer força compressiva vai gerar sozinha a aproximação das articulações, a aproximação das superfícies articulares e a estabilização dessa articulação. Então, se eu estiver falando de um joelho, por exemplo, em pé, só com as forças compressivas, essa articulação já fica travada, sem que haja necessidade de alteração das propriedades viscoelásticas dos tecidos, nem da modificação da ativação muscular. Então, você tem na curva torque, ângulo, músculos
que não tem alteração do seu comprimento e da necessidade de gerar tensão, de ativar os tecidos. Então não tem nenhum tecido que está muito estirado e nenhum tecido que está muito contraído. Está todo mundo com as propriedades viscoelásticas normais, na articulação bem posicionada em ponto neutro, tá? Então não há gasto energético, tá? Nessa situação aqui, eu tenho um bloqueio articular sem gasto energético, sem sobrecarga de nenhum tecido e só as forças compressivas estabilizando essa articulação e esse segmento, tá? Essa situação é a situação ideal. Na postura ortostática, no entanto, normalmente tem algum gasto, tá? E às vezes tem gasto de energia, às vezes tem gasto de tecido. Depois a gente fala mais sobre isso, tá? É muito difícil a gente ter todas as articulações em ponto neutro, tá? Então quando você está avaliando posição, quando você está avaliando postura, na verdade você está avaliando se essa articulação está em ponto neutro ou se ela está num ponto de equilíbrio. Tá? O ponto de equilíbrio é uma posição dessa articulação em que essas forças acopladas que estão agindo estão mantendo essa articulação em equilíbrio. No entanto, existe uma alteração do comprimento e ou da tensão desses tecidos. Então, se a gente imaginar aqui uma articulação com dois músculos só atuando nela, tá? Naquela curva torque-ângulo que a gente falou anteriormente. A gente tem um músculo que está com aproximação da origem e inserção. E aqui eu quero fazer uma correção de conceito, tá? A gente costuma falar muito em fisioterapia que o músculo está encurtado. O músculo encurtado é um músculo que não alonga, tá? Então, ele tem que ir para a cirurgia, para o botox, e não é o caso da maior parte dos nossos pacientes em musculoesquelética. O termo correto é retraído. Então, quando eu tenho uma aproximação da origem, o nosso auxiliar de estudo voltou. Quando eu tenho uma aproximação da origem e inserção, eu tenho uma tensão vencedora. Então, todo músculo está sob tensão. O nosso organismo, o nosso aparato musculoesquelético, ele é pré-estressado, ele está tenso o tempo inteiro. Tá? O nível de tensão é que é diferenciado entre os tecidos. Essa tensão que é mantida no tecido que tem uma aproximação da origem e inserção, a gente vai chamar de tensão vencedora. O músculo em tensão vencedora, ele está necessariamente retraído? Não, tá? Não está necessariamente, mas segura aí que a gente já vai esclarecer isso melhor. O outro músculo que está perdendo, né, que está tendo um distanciamento entre origem e inserção, a gente vai chamar esse tecido de tecido em tensão vencida. Ele está sob tensão, ele está com um padrão de ativação, ele está exercendo uma resistência, porém ele está perdendo para o músculo que está em tensão vencedora, tá? E essa articulação, ela não está em ponto neutro, ela está em um outro ponto, ocorre um deslocamento dessa posição articular, tá? E essa posição a gente chama de posição de equilíbrio, tá? Nessa posição de equilíbrio pode ter gasto energético ou não, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam? Na posição de equilíbrio, você tem uma alteração da posição, você tem uma alteração do comprimento e da capacidade de gerar tensão desses tecidos, existe uma anomalia na posição da articulação, mas não é necessariamente feito com gasto energético, tá? E eu vou explicar isso aqui mais adiante. Não é o ideal, porque como eu falei, tem uma alteração das propriedades viscoelásticas da capacidade de gerar tensão dos tecidos. No entanto, é o que a gente usa preferencialmente. Mais pra frente vocês vão entender porque a gente acaba usando isso preferencialmente, tá? Então, uma perguntinha para vocês. O indivíduo que utilize os extremos de amplitude de movimento para sustentar o peso e manter estabilidade, ele está em ponto neutro articular ou ele está em ponto de equilíbrio?
Lembrem-se, no ponto neutro não tem gasto energético, mas também não tem alteração das relações de comprimento-tensão do tecido. Então, de fato, nessa situação, ele não está em ponto neutro, apesar de não ter gasto energético. Então, ele não está mantendo a posição, contraindo nenhuma musculatura. Mas ele está mantendo a posição, estirando os tecidos dele. Então, quem está suportando a carga é o estresse passivo dos tecidos. O tecido está estirado e é isso que está sustentando a carga. Então, existe uma alteração do comprimento dos tecidos. O tecido que está em tensão vencida está recebendo a carga, está suportando o estresse. E isso não é ponto neutro. Então não tem gasto energético, mas é um ponto de equilíbrio, porque há uma alteração da relação de comprimento-tensão, da curva torque-ângulo, tá? E isso, gente, tem um preço. Todo padrão de movimento que a gente escolhe por um motivo. Então, a maneira como eu executo o movimento, ou seja, o meu padrão de movimento, ele tem um custo. Eu posso fazer um padrão de movimento que gera um gasto energético maior, se eu utilizar um padrão de movimento que exige mais contração muscular, tá? Ou eu posso ter um padrão de movimento que gera estresse tecidual, sobrecarga em tecidos específicos com microlesões. Esse gasto, esse custo, ele vai ter uma repercussão a médio e a longo prazo. Por quê? Enquanto a gente é jovem, o tecido é bastante resistente à tensão, ele tem uma elasticidade ótima, ele tem um grau de regeneração tecidual alto. Então a gente sobrecarrega o tecido e nem sente, não está acontecendo nada, não estou sentindo nada. Só que o que acontece com o processo de envelhecimento, a partir dos 30 anos de idade, nem comento. A partir dos 30 anos de idade, a gente começa a ter um colágeno de qualidade mais inferior. Ou seja, a resistência do tecido começa a cair. O colágeno é o que dá resistência ao tecido. Então, se a qualidade do colágeno cai, o meu tecido fica menos resistente à tensão. E aí, o que acontece? O meu grau de regeneração tecidual cai, a resistência ao estresse diminui, e aí aquilo que eu sempre fiz, mas não sentia nada, começa a me gerar sintoma. Não é à toa que vocês vão encontrar na literatura que a maior parte das doenças teciduais, das tendinites, tendinoses, das tenossinovites, elas acometem a gente a partir da terceira década de vida, mas principalmente depois da quarta. Por quê? Porque quando os tecidos já não conseguem mais suportar. Então eu falei isso dentro da sala de aula uma vez, e uma aluna minha falou assim: professora, isso que você está falando não tem nada a ver. Porque o meu pai trabalhava na Mercedes, trabalha na verdade, né? É porque essa história é antiga. Então o pai dela trabalhava na Mercedes e ele sempre fez o mesmo movimento. Ele ia lá e apertava o mesmo parafuso, o mesmo movimento, a vida inteira fazendo o mesmo movimento, apertando o mesmo parafuso. E ele nunca teve nada. A partir dos 50 anos, ele começou a ter dor no ombro, tá? E aí ela falou assim, a quantidade de movimento sempre foi a mesma, o movimento sempre foi a mesma, e ele nunca sentiu nada. Então, gente, o movimento sempre foi a mesma, a quantidade de movimento sempre foi o mesmo, e ele nunca sentiu nada. Por que ele começou a sentir a partir dos 50 anos? O que mudou? A quantidade de exercício mudou? Não. Ele sempre fez a mesma coisa. Antes ele fazia a mesma coisa e ele tinha um tecido, um corpo que suportava, que estava na mesma capacidade dessa quantidade de necessidade de execução. O que aconteceu com o tempo? A capacidade dele começou a cair. E à medida que a capacidade começa a cair, você tem um desequilíbrio entre a minha capacidade de execução e a demanda da tarefa. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de aceitar esse termo
lesão por esforço repetitivo. Porque a questão não é o esforço ser repetitivo ou não. A questão é se eu tenho capacidade física para lidar, para executar esse esforço repetitivo sem me machucar. E eu tenho que entender que o processo de envelhecimento vai reduzir a minha capacidade naturalmente, isso é esperado. Então, se eu não quiser ter lesão por esforço repetitivo, num esforço repetitivo que eu sempre fiz e eu quero continuar fazendo, eu preciso manter a capacidade do meu aparato musculoesquelético. Então vejam, não se trata tanto da quantidade de esforço repetitivo, mas da minha capacidade de resistir a esse esforço. Vejam como esse conteúdo ele é importante para a gente entender não só a prescrição, mas entender os mecanismos de lesão. Porque se eu entendo os mecanismos de lesão, eu consigo trabalhar no sentido da correção ou consigo perceber qual é o prognóstico especificamente, ou seja, se eu vou conseguir ou não reverter o quadro. Porque, gente, é muito fácil, né, você falar para o paciente, tá andando quando dói? Para de andar então. Esse é o papel do fisioterapeuta? Tirar demanda de tarefa? Não, né? O nosso papel é aumentar a capacidade de execução, é equilibrar a demanda de tarefa, a capacidade de execução, né? Então, é importante que a gente entenda isso. O padrão motor que eu executo, ele tem um custo, tá? E eu tenho que escolher esse custo. Modificar o padrão motor, modificar, então, o padrão de execução, requer cuidados. E a gente vai falar isso mais pra frente, tá bom? Opa! Os indivíduos, aí a gente vai entender como que a gente escolhe o nosso padrão de movimento, tá? Tem gente que chama isso aqui de lei. E eu acho que lei é uma coisa que não pode ser quebrada. Eu entendo isso não como lei, mas como uma tendência natural, tá? Então eu vou apresentar para vocês da seguinte forma: os indivíduos eles tenderão a usar a posição estática ou dinâmica que requerer, ou seja, o padrão de movimento estático e dinâmico, o padrão de execução, o padrão de utilização do aparato musculoesquelético parado. A gente chama de estático, mas não é estático, é semi-estático. Depois a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Mas em postura ortostática ou em movimento, seja lá qual movimento for, sentado, tá? Subindo escada, descendo rampa, executando qualquer tarefa, o padrão que você vai utilizar o seu aparato musculoesquelético depende, tá? Disso daqui. Normalmente a gente escolhe o padrão que gera o menor gasto energético. O nosso organismo é super conservativo. Existe uma tendência natural do nosso corpo, e isso não é a nível consciente, de se economizar energia. Então a gente tem uma tendência muito grande de gastar cada vez menos energia para a realização das tarefas, tá? Outra coisa, a gente também escolhe padrões de movimento que geram menos sintoma. Então, se a pessoa está com dor, ela vai acabar optando por um padrão de maior gasto energético se isso diminuir a dor dela, tá? Mas se ela tiver sem dor, a tendência é ela escolher um que tem um menor gasto energético. Então vejam, às vezes a gente pode escolher um padrão de menor gasto energético, que não gera dor hoje, mas vai gerar dor no futuro. É possível que gere, pelo menos, também não é uma sentença, tá? Se vai gerar dor ou não no futuro depende do quanto eu uso esse padrão. Porque olha só, gente, vou parar aqui para fazer essa ressalva. Se eu tenho um padrão de movimento para correr muito anômalo, assim, que gera uma sobrecarga muito grande de alguns tecidos, mas eu não corro. Eu corro assim para pegar um ônibus, para fugir de um pedaço de telha que está caindo, fugir sei lá, de um assédio, de uma situação constrangedora. Se eu praticamente não corro,
qual vai ser a repercussão desse padrão anômalo de movimento em mim no futuro? Nenhum. A não ser que eu acorde um belo dia e fale, ai gente, vou correr, enfio o tênis e saio correndo por aí, sem fazer uma avaliação, sem ter um preparo nenhum. Aí eu posso ter problema, né? Mas se eu faço um padrão anômalo, mas eu uso pouquíssimo esse padrão anômalo, isso não vai ter muita repercussão no meu corpo. O problema é quando eu faço um padrão anômalo para economizar energia, faço muito isso todos os dias da minha vida, o meu aparato musculoesquelético envelhece ou perde alguma propriedade por trauma ou por desuso, e aí eu começo a apresentar sintoma. Então vejam só, aí eu começo a apresentar sintoma e o padrão de movimento que eu estava usando, eu não consigo usar mais. Eu preciso escolher um outro padrão. E como que eu vou escolher o outro padrão? Eu escolho com base no gasto energético, no menor sintoma e também naquele que é mais fácil de fazer. Naquele que eu estou mais acostumado, que eu estou mais habituado, que eu faço melhor, sabe? E aí é mais um problema, né? Porque normalmente o que é mais fácil são padrões bem de sobrecarga, de extremo de amplitude e que a gente normalmente não sente o sintoma na primeira, segunda, terceira, quarta vez que faz. Então é o acúmulo dessas microlesões e o processo de envelhecimento e outros eventos que vão gerar a presença de sintoma, né? E aí, de repente, eu tô super treinada, super habituada a subir escada com determinado padrão de movimento. E aí eu começo a ter sintoma em consequência desse padrão de movimento que eu sempre executei. E agora eu vou subir escada fazendo de que maneira? Aí eu vou fazer uma adaptação no meu padrão de movimento e vou usar músculos que eu não usava antes, eu vou usar estratégias motoras que eu não utilizava antes, eu vou puxar com a mão, eu vou fazer uma outra coisa diferente do que eu fazia. Sempre tentando gastar menos energia e gerar menos sintoma dentro da maneira que for mais fácil para eu fazer. E é aqui, vocês têm que entender que aqui a gente trabalha. Gente, é aqui que a gente trabalha, tá? É observando qual é o padrão de execução, vendo se dá para fazer adaptações nesse padrão de execução, modificando as propriedades desse aparato musculoesquelético no padrão de execução e, principalmente, entendendo que o padrão de movimento único, ele não existe, para começar, tá? Existem milhões de maneiras de fazer um determinado movimento, tá? A gente, quando está aprendendo uma determinada tarefa, a gente experimenta o nosso aparato musculoesquelético dentro daquela tarefa específica e vai experimentando e seleciona aquele padrão motor, aquele padrão de movimento que gerou um gasto energético menor, que gerou menos sintoma, que foi mais fácil de fazer e aonde eu consegui ter mais sucesso na execução, tá? Então, a priori, não existe um padrão único de execução. Eu tenho que experimentar o meu corpo durante a realização da tarefa e verificar o sucesso da execução para daí eu escolher aquele padrão de movimento que eu vou repetir. Mas mesmo assim existe uma fluidez dentro desse padrão de movimento, tá? O atleta mais versátil é aquele que tem justamente essa fluidez, que consegue realizar com sucesso o mesmo movimento utilizando padrões de execução diferentes. Esse é o atleta mais hábil, porque ele consegue modificar a maneira de execução de acordo com a dificuldade lá durante a execução da tarefa e ter sucesso na maior parte das vezes. Então essa fluidez de padrão de motor, ela acaba gerando uma melhor habilidade, uma maior capacidade na execução da tarefa, tá? Então, o padrão motor ele é determinado de acordo com a capacidade do seu aparato musculoesquelético, das especificidades da tarefa, tá? Mas ele pode, deve e é treinado. Então, a gente pode sim mudar o padrão de execução de movimento.
Agora, é importantíssimo que essa análise de quando mudar, o que mudar e como mudar seja feita. E é o fisioterapeuta que faz essa análise. Então, quando uma pessoa, vocês estão vendo uma orelhinha aqui, ó, o meu assistente de aula está aqui participando com vocês ativamente. Então, quando uma pessoa escolhe, né? Eu quero fazer uma atividade física regular, eu quero fazer uma atividade aeróbica, é imprescindível que o padrão motor de execução seja avaliado por um fisioterapeuta, para que seja visto se há necessidade de fazer alguma correção nesse aparato musculoesquelético, para que ele tenha capacidade de fazer um padrão motor diferente, que tem que ser treinado. Não existe uma linearidade entre modificar o aparato musculoesquelético e fazer a ação de forma diferente, tá? Então, se uma pessoa tem um padrão de marcha anômalo e eu detecto que esse padrão de marcha anômalo é uma consequência de uma fraqueza do músculo glúteo médio, por exemplo, tá? Ele deixa a pelve cair, faz uma báscula em depressão na fase média de médio apoio contra o lateral. Então, se eu estou no apoio esquerdo, a minha hemipelve direita cai, porque o meu glúteo médio esquerdo é fraco. Aí eu vou lá e treino o glúteo médio esquerdo e eu tenho expectativa que a pessoa, na hora que for deambular, não tenha mais a báscula em depressão à direita. É um erro de aplicação de conceito, porque se não for treinada essa habilidade, a pessoa não vai usar. Então eu posso ter capacidade de glúteo médio para segurar a pelve sem essa depressão, e isso não garante que eu vou segurar, porque eu não fui treinada a fazer dessa forma. E eu estava habituada, eu estava acostumada a deixar cair. E quando eu deixo cair, o tecido estira, dá aquela tensão vencida que a gente falou desse tecido. Então você treina lá o músculo separadamente e a pessoa continua usando o músculo, ao invés de usar a capacidade contrátil dele, ela está usando as propriedades passivas do tecido, ela está usando a capacidade de estiramento do tecido, né? Tá usando de forma anormal o tecido, e isso vai ter repercussões. E aí você fica treinando o glúteo, mas ela já tem glúteo para segurar, por que ela não segura? Porque você não treinou a execução da tarefa. Então, gente, sempre que você gerar uma modificação no aparato musculoesquelético, é importantíssimo que vocês entendam que é imprescindível treinar, tá? É possível ganhar capacidade tecidual dentro de um treino? Sim, é possível, e esse é o conceito do treino funcional, tá? A gente vai falar mais um pouquinho dele daqui a pouco. A estabilidade e a postura, elas estão muito relacionadas, tá? Em fisioterapia a gente tem uma afeição muito grande com essa palavrinha postura. Ah, tem que melhorar a postura, não tem que melhorar a postura, o que a gente faz com a postura? O ano passado saiu um artigo falando que a postura não determinava a presença de sintomas, e aí vários fisioterapeutas começaram a usar esse artigo falando: fica na postura que você quiser, porque não tem problema, já que a postura não determina a ocorrência de lesão. E, gente, postura é um desfecho multifatorial. Postura é uma consequência, ela não é causa. Então não tem como você atribuir relação de causa e efeito de dor com postura, porque a postura que eu uso é uma consequência das propriedades viscoelásticas do meu aparato musculoesquelético e do meu treino na realização daquela tarefa específica, seja ficar sentada, seja ficar em pé ou seja andar. Então a maneira como eu uso o meu corpo é uma consequência. Postura é consequência, tá? Então, nem toda alteração da postura vai ser necessariamente causa de sintomas. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha pequenas assimetrias, por exemplo, eu tenho um pouquinho de protusão de ombro, tá? E aí outra pessoa que é assim, corcunda, tem uma super hipercifose dorsal muito significativa, tá? O que pode acontecer aqui? Uma pessoa com
pouquíssima simetria, por exemplo, eu tenho pouca simetria, eu posso ter sintomas dolorosos muito graves e muito incapacitantes, enquanto aquela pessoa com uma hipercifose dorsal muito grave, com uma deformidade óssea muito grave, pode ter sintoma leve ou nenhum sintoma. Isso depende do quê? Nós já falamos sobre isso, sobre a relação entre a demanda da tarefa, então a quantidade de execução que eu preciso fazer no meu dia a dia e a capacidade do meu aparato musculoesquelético. Então, se eu preciso ficar muito tempo sentada na frente do computador e sentada na frente do computador, eu utilizo uma postura mais hipercifótica, que eu chamo de hipercifose funcional, ou seja, eu não consigo manter a coluna ereta, estabilizar a coluna por muito tempo, eu acabo fazendo uma depressão dos ombros, uma protusão dos ombros e uma hipercifose dorsal. Se eu fico muitas horas nessa posição, isso pode me gerar sintomas muito graves, tá? Agora, se eu tiver uma deformidade óssea com uma hipercifose dorsal e não ficar sentada, ficar deitada, ficar em pé, ficar em outras posturas que não me coloquem numa posição de sobrecarga, eu posso não ter sintoma nenhum. Então, muito cuidado com isso. Então, quando você vai na academia, aí o fisioterapeuta faz a avaliação, o seu joelho é valgo, a sua pelve é antivertida, a sua cervical é hiperlordosada. E daí? O que essa informação gera em termos de prescrição? Né? O que a minha postura ortostática, paradinho, interessa se eu sou uma pessoa que não fica paradinho? Então, vamos pensar nisso, tá? Então, gente, o tratamento do fisioterapeuta, ele atua corrigindo o que define o ponto de equilíbrio. Ele atua corrigindo o padrão de movimento. Ele atua corrigindo a maneira como eu uso o que eu tenho e como eu uso. Ele não modifica a postura, ele modifica as propriedades do meu sistema, do meu aparato musculoesquelético. Então é a modificação dessas propriedades e o treino com essas modificações, escolhendo padrões de movimento, de postura, de posição menos anômalo, que é o trabalho do fisioterapeuta, e não a correção da postura. A correção da postura é uma consequência, ela não é causa de nada. Então esse negócio de tem que melhorar a postura, tem que piorar a postura, isso é relativo. A postura não interfere no sintoma? Não, a gente acabou de falar. Então, mas isso não significa que você pode ficar sentado aí na frente do computador de qualquer maneira, assistindo a minha aula. Não! Isso pode ter consequências dependendo da quantidade de tempo que você usa dessa forma e se você tem perdas no seu aparato musculoesquelético, ou se você tem traumas, ou se você tem doenças associadas ou não. Então, é uma conjuntura de fatores. Então, você não pode fazer essas relações simples e lineares para situações de alta complexidade, como é o caso da postura. A postura é definida por uma gama de coisas, para você definir de forma linear dor, postura. Não dá para fazer essas aplicações. Então, gente, muito cuidado na hora de pegar a informação, de usar a informação. O artigo está errado? O artigo está errado quando fala que a postura não define sintoma? Não. Mas como consequência eu posso então entender que eu posso ficar em qualquer postura, executar qualquer padrão de movimento que não tem consequência nenhuma isso para o meu aparato musculoesquelético? Também não. Então vamos seguindo. Postura, né? A gente está falando de postura. Movimento e postura acontecem dentro de uma cadeia cinética. Então, gente, o nosso corpo, eu vou falar isso 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes, eu vou falar muitas vezes, até o momento em que eu não precisar falar mais. O nosso corpo, ele é mecanicamente acoplado. Então, eu posso ter uma situação clínica onde a dor do joelho esquerdo vem de um problema no meu quadril direito. Se eu ficar olhando o joelho, o ombro, o cotovelo, eu posso não só
não conseguir identificar a causa daquela lesão, como também não conseguir prescrever um tratamento resolutivo para aquela lesão, tá? Então é importante que vocês entendam que tá tudo interligado. Essa coisa de fisioterapeuta especialista em ombro, especialista em coluna, eu não consigo compreender isso. O corpo é mecanicamente acoplado. Eu já atendi um paciente que chegou para mim com dor no ombro direito e o tratamento dele eu tive que começar pelo tornozelo esquerdo. Depois eu conto essa história para vocês, senão essa aula fica muito pesada. Mas, continuando aqui, existe transmissão de força entre as partes desse sistema porque ele é acoplado, tá? Então, a estabilidade de padrões de movimento e a postura são fundamentais, né? Eu posso sofrer uma instabilidade externa, tá? E isso afetar, eu não conseguir gerar uma estabilização a essa perturbação externa e isso ter consequências para o meu aparato musculoesquelético, ou eu posso ter internamente uma instabilidade que me geram uma dificuldade de me manter estável com perturbações mínimas, e isso gera lesão também, tá? E aí a gente volta aqui no treino funcional. Perguntei para vocês, é possível fazer fortalecimento muscular ou ganho de capacidade tecidual dentro de um treino funcional? Sim, é possível. Mas isso é sempre possível? Aí que tá, o pessoal ficou numa modinha, né? Treino funcional, porque se for funcional é bom, porque se for funcional... Gente, o treino funcional, ele é bom, ele é maravilhoso quando ele é possível, tá? Ou seja, quando eu tenho capacidade de execução. Quando eu tenho capacidade de execução, eu posso ampliar a minha capacidade de execução dentro do próprio treino. Então, se eu tenho capacidade para sentar, né? Se eu tenho força de quadríceps para sentar e de glúteo, sem gerar uma postura anômala, se eu sentar 1000 vezes, eu vou fazer um treino de quadríceps e de glúteo, né? Enquanto eu tô sentando, levantando, sentando e levantando. E isso vai ser maravilhoso, vai ser uma aquisição de capacidade dentro de um treino funcional. Agora, se eu tiver muita fraqueza de quadríceps e não conseguir sentar sem apoiar as mãos, adianta você ficar fazendo treino funcional de sentar na cadeira comigo? Eu não vou conseguir adquirir capacidade. O que vai acontecer é que eu vou fazer um padrão de movimento com sobrecarga de coluna dorsal, de coluna lombar, com sobrecarga do tornozelo, com sobrecarga do próprio joelho, fazendo o joelho valgo para sentar sem apoiar as mãos, já que eu não tenho quadríceps e glúteo. E isso vai me gerar lesão, vai me gerar dor. Então, toda vez que o movimento foi executado de maneira anômala, veja só como que ela salta fazendo um valgo de joelho, os tornozelos dela hiperpronam, né? Então a gente tem aqui o tornozelo direito principalmente entrando num valgo muito forte, o joelho também, uma rotação interna de quadril muito grande, muita sobrecarga na coluna lombar. Então o que ela achou que ela estava fazendo com esse treino de subir escada e o que de verdade ela está fazendo? Porque ela está fazendo esse treino com um padrão de execução que não é de contração da musculatura que ela quer treinar. Ela está fazendo esse treino com o estiramento de outros tecidos. Então ali você vai ter um estiramento da fáscia plantar, um estiramento do tibial posterior, um estiramento do tendão da pata de ganso, uma sobrecarga dos extensores da coluna lombar, um estiramento dos rotadores externos de coxa. Olha o joelho como é que aduz na hora de saltar. Então, ao invés de empurrar com tríceps sural, ela está empurrando com as propriedades passivas do sistema dela. Então, ela não está fazendo um ganho de capacidade dentro do treino funcional, ela está só se machucando. Então, nessa situação onde eu não consigo executar, né, e faço um padrão anômalo com sobrecarga de tecido, o treino funcional pode ser muito ruim. Mas o treino funcional pode ser maravilhoso para aumentar a sua capacidade se você tem
condições de executar o movimento sem utilizar-se de padrões de movimento anômalos com sobrecarga de tecido. Então, quanto mais essa bailarina treinar nessa situação de instabilidade, mais capacidade muscular ela vai ter. E aí, numa situação de baixa instabilidade, como fora do Bosu, por exemplo, ela vai ter uma habilidade muito maior de execução do movimento. Então, é possível fazer ganho de capacidade dentro do treino funcional, mas é possível se machucar também dentro do treino funcional. Pensem nisso, tá? E aí eu vou deixar uma situação clínica para vocês. Eu vou apresentar a situação, vocês vão me responder essa situação lá no nosso encontro síncrono, tá bom? Então, eu vou apresentar para vocês, é uma paciente do sexo feminino. A queixa dela era de dor na sacroiliaca esquerda, que desencadeava só quando ela corria. Ou seja, parada em pé, ela não tinha dor, tá? Andando, ela não tinha dor, mas quando ela corria, tinha dor. Tá? Ela iniciou essa atividade desportiva há 4 semanas. É aquela pessoa assim, vou correr, eu quero desestressar, todo mundo tá correndo, correr bonito, correr bacana, correr tá na moda, quero postar no Instagram, quero correr. 4 semanas correndo, ela começou a ter essa queixa de dor na sacroiliaca toda vez que ela corria, tá? Não tinha dor em repouso, mas tinha dor quando corria. Ao exame, ela tinha uma torção pélvica no plano frontal, de tal forma que a espinha ilíaca anterosuperior esquerda estava mais inclinada anteriormente do que a direita. Então a pelve dela estava assim, certo? Então imaginando que assim era a posição neutra, tá? Então essa era a posição de equilíbrio dela. Vocês me compreenderam? Todo mundo entendeu? Beleza! Então, imagina que eu vou fazer uma avaliação com ela, que eu vou fazer, eu fiz essa avaliação em postura ortostática com a parada de pé habitual dela, tá? E aí, eu faço uma outra avaliação da posição dos ilíacos, porém com um aumento da base de suporte, ou seja, eu distancio os pés, eu abro mais os pés, eu abro essa base de suporte. E quando eu faço isso, essa torção some completamente. O que poderia justificar isso? Vamos para a segunda situação clínica. Eu faço a mesma avaliação. Eu abro a base de suporte dela, mas com o aumento da base de suporte não ocorre nenhuma alteração na torção pélvica que eu estava avaliando em postura ortostática. E numa terceira situação clínica, eu aumento a base de suporte e aí essa torção diminui. Ela não some completamente, não fica totalmente nivelada, mas diminui a assimetria entre os ilíacos. Então eu quero que vocês pensem o que justificaria, pensando nas propriedades desse aparato musculoesquelético, que essa torção pélvica seja reduzida quando eu abro a base de suporte. E a gente conversa mais sobre isso no nosso encontro síncrono. E aí eu gostaria de apresentar para vocês pensarem sobre esse caso clínico que eu estou apresentando para vocês, num artigo que foi publicado pelo meu primeiro aluno de TCC, o Felipe Alvim. O Felipe fez um estudo muito bacana, eu vou subir depois para a plataforma para que vocês tenham acesso ao artigo na íntegra, mas ele publicou um artigo em 2010 e ele fez o seguinte: a gente fez uma avaliação da pelve no plano frontal, dos ilíacos, e a gente fez essa avaliação em postura ortostática, e ele fez isso em moças jovens, né, saudáveis, sedentárias, que não fossem obesas, tá? E ele fez uma fadiga do glúteo máximo do lado direito de todas as moças. Então a gente fez exercício com elas do glúteo até que elas não conseguissem ativar o músculo mais. Quando o sinal eletromiográfico do músculo zerava, elas não conseguiam mais executar o movimento, ou seja, o músculo estava morto, exausto, completamente fadigado, tá? O que a gente viu com isso? Que quando a gente fadigava, olha só, aqui a gente tem média, tá? E o desvio padrão antes da fadiga. Então, a pelve direita, a pelve esquerda em graus e a assimetria entre as pelves aqui. Então, antes da fadiga, a gente tinha uma inclinação anterior média
de 17,58 graus na hemipelve direita, tá? Só que aí quando a gente fez a fadiga, o que aconteceu? Quando a gente fez a fadiga, a gente teve um aumento dessa inclinação anterior da pelve para 19,93 graus, com um aumento do desvio padrão, mostrando que a fadiga do músculo glúteo máximo direito aumentava a inclinação anterior da pelve direita, tá? E aí, o que a gente também observou? Que a hemipelve esquerda, antes da fadiga, tinha 16,61 graus de inclinação anterior e houve um aumento dessa inclinação anterior da pelve, um efeito borderline aqui. A gente entende que se a amostra fosse maior, a gente fez uma amostra pequenininha com 10, a gente teria um efeito mais significativo do que a gente observou, mas de fato dá para ver nitidamente que o glúteo máximo direito interfere na posição da hemipelve esquerda. E aí, obviamente, gente, como o ilíaco direito inclinou mais anteriormente do que o ilíaco esquerdo, a torção de pelve, que era 97 graus, né, 0,97 graus antes da fadiga, aumentou para 2,54, dando um efeito muito significativo também. Então, esse artigo ele fala muito para vocês, tanto da avaliação como da intervenção. Vejam só, em postura ortostática, normalmente a gente tem antiversão pélvica. Se a gente for pensar lá na posição de equilíbrio, nessa posição pélvica a gente tem o glúteo máximo em tensão vencida, né? E o reto femoral, o ilho psoas, o tensor da face lata em tensão vencedora, né? E aí a gente pensa assim, então o glúteo máximo não está fazendo nada, ele está perdendo, ele não está fazendo nada. Vejam só como ele mantém, essa tensão vencida é uma tensão. Ele está gerando uma resistência ao movimento. Quando a gente tira dele essa capacidade, ou seja, quando eu vou lá e zero a capacidade contrátil dele, quando ele não consegue ativar, ele fica com zero sinal eletromiográfico, a pelve cai mais para frente ainda, mostrando que um músculo em tensão vencida, ele está atuando e ele está mantendo também a posição de equilíbrio junto com o músculo ou os músculos em tensão vencedora. Então existe um papel homolateral, ou seja, do mesmo lado, mas existe também um papel contralateral. E aí eu quero que vocês pensem na importância disso na hora da prescrição do exercício. Então, a gente tem que conversar, e a gente vai conversar sobre isso no nosso próximo encontro, sobre prescrição de exercício contralateral, homolateral à lesão, né? Assimétrico, carga assimétrica, tudo isso a gente precisa conversar, né? Sobre prescrição de exercício, sobre avaliação e prescrição. A gente tem que entender o que o músculo está fazendo, qual que é o papel dele e como que a gente pode trabalhar de tal forma a ter o melhor ganho possível. Então, esse artigo aqui ele é super importante pra gente, porque faz a gente perceber que um músculo de um lado gera interferência não só, né, na articulação que ele está auxiliando em manter na posição de equilíbrio, mesmo que ele esteja em tensão vencida, como também tem impacto na hemipelve contralateral. Isso é super lindo, né? Gente, por hoje é só o que eu tinha planejado para vocês. Qualquer dúvida, qualquer situação clínica que vocês queiram discutir, questionar, anotem. Olha, no slide tal eu fiquei com tal dúvida, eu pensei em tal situação clínica. Quanto mais vocês participarem, quanto mais vocês interagirem, quanto mais vocês trouxerem as dúvidas e agregarem informação, mais rico fica e mais proveitoso fica esse nosso ensino remoto aí. E a gente pode fazer desse limão uma torta de maçã maravilhosa. Tá bom, meus amores? Olha, estamos aqui, contem com a gente, tá bom? Um beijo e até a próxima.